E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Ninguém ensina a esquecer, né? Ninguém nos ensina a como esquecer o outro. E também a gente não se dá conta de quando esquece a gente. Muita gente também não se dá conta que existe um eu. Eu digo por mim que por muito tempo, e quando eu ouvi a frase, né? Quem é a Mariana? O que é essa pessoa? O que é esse eu? O eu, esse encontro do eu comigo mesma. É engraçado porque parece, é um papo filosófico, é um papo que envolve a gente, parece até que às vezes é meio esvaído, mas que fala diretamente de como a gente costuma se enxergar, né? De como a gente costuma ser essa prioridade na nossa vida. Muitas vezes a gente se coloca em um lugar de disposição e de serviço ao outro, e não a entender e a olhar para dentro da gente. E isso muitas vezes faz com que a gente esqueça da gente mesmo, do eu. E como é que a gente esquece da gente mesmo? Isso é possível? É possível. E acredito que acontece muito, por exemplo, com mães. Não são todas, não generaliza, mas muitas delas se esquecem. Esquecem o eu, porque vivem em função dos outros, e esses outros muitas vezes são os filhos. E se esquece que ali tem uma mulher que teve sonhos, teve objetivos, teve em algum momento a vaidade, prioridade. Tem muitas mães que não têm isso, né? Eu só tô dando esse exemplo porque para mim é um exemplo claro de pessoas que muitas vezes esquecem que são pessoas além desse papel que é colocado como mãe. A gente vive, né? A gente vive normalmente esquecendo da gente, mas e do outro? Às vezes a gente não esquece, né? A gente se cobra por causa do outro, muitas vezes, independente, aliás, de se o outro está errado ou não, muitas vezes a gente se cobra por achar que nós deveríamos fazer mais. E aí, essa reflexão eu quero trazer para o eu. Nós podemos fazer mais pelo eu, e não se esquecer de nós mesmos, sabe? É ter esse cuidado, esse olhar. Claro que existem várias formas de autocuidado, de autorresgate, eu vou chamar assim. Tem o autocuidado, o skincare, o banho é um momento de autocuidado, pelo menos para mim, eu me enxergo assim. Tomar um banho, esse momento de autocuidado, ou então eu vou passar um batom, vou fazer uma maquiagem, vou fazer minhas unhas, vou tomar um chá. Isso é um momento de autocuidado pra gente. A gente não precisa colocar esses cenários que muitas vezes são envolvidos e incentivados pelo capitalismo como autocuidado. É o básico, gente, é o básico. É resgatar a nós mesmos, não esquecer de nós mesmos e ter esse lugar. E não colocar só o outro nessa posição, sabe? De eu não posso esquecer do outro, então como é que eu vou esquecer do outro? Não se esqueça de você. E é muito importante isso na vida de alguém. É saber se colocar dentro da sua própria vida, saber dar prioridade ao que é prioridade pra gente. Antes de eu começar a fazer terapia, eu vi alguns vídeos na internet mesmo, tipo assim, aprenda ou diga o que é inegociável para você. E eu não sabia o que era isso, eu ficava muito confusa do que é esse ser inegociável. E depois, né, que eu comecei a fazer terapia, comecei a conversar com a minha psicóloga, eu descobri o que são coisas inegociáveis pra gente. E eu aprendi também que coisas inegociáveis são independentes de relações amorosas, são em todas as relações. Se na minha relação com a minha família é importante eu ter uma troca, é importante eu me comunicar, para mim é importante, isso é negociável para mim. Porque muitas vezes estender esse limite, estender essa importância desse checklist, vamos dizer para mim, me desrespeita. Então, coisas inegociáveis para a gente são inegociáveis mesmo. E é claro, a gente também não precisa de respeitar o outro, porque a partir do momento que o meu limite acaba, o do outro também começa, né?
Então, acho que a minha reflexão para hoje é essa: trazer, né, esse nosso eu, aprender a me conhecer, né? Às vezes a gente não se conhece. Ah, eu gosto de assistir série. Tem gente que gosta. Ah, eu gosto de ouvir música. Também tem gente que gosta. Ah, eu gosto de fazer tal coisa. É listar mesmo. Começar com um exercício básico. O que que eu gosto de fazer? O que que é importante para mim? E trazer isso para dentro do nosso dia a dia nos ensina também a ter autoconfiança, porque nos dá, a cada dia que passa, mais convicção do que nós somos. Então, independente se falarem de mim ou não, se discordarem de mim ou não, eu tenho convicção disso. Mas é claro também, vamos ser sempre, não é ser inflexível, é validar, é acolher, mas não deixar de ser você.